Muito bem. Vamos a começar. Bom, isso que vocês estão vendo aqui nessa imagem é o que chamamos de peritoneu. O que é o peritoneu? O peritoneu é uma membrana serosa. Uma membrana que? Serosa. Significa que produz o quê? Produz líquido. Sim? É uma membrana que tem a capacidade de produzir líquido. Sim? Muito bem. Esse peritoneu que vocês estão vendo aqui é uma membrana que se encontra no abdômen e também se encontra na pelvis, uma parte da pelvis. Essa membrana aqui recobre os órgãos internos do abdômen. Olhem aqui. Aqui vocês estão vendo tudo que coloquei assim com os pontinhos representa o peritoneu. E o peritoneu é uma membrana que recobre todos os órgãos do abdômen. Estão vendo? Sim. Por exemplo, aqui o fígado, estamos vendo o estômago, estamos vendo o baço, e cada um deles se encontra coberto por quem? Por peritoneu. Muito bem. O peritoneu tem duas capas. Quantas capas? Duas. Se chama capa visceral e capa parietal. Quantas capas tem o peritoneu? Duas. Como se chama? Visceral e parietal. Vamos aproximar aqui para que possam ver melhor. Olhem aqui. Esse, por exemplo, é um órgão que se chama fígado. Esse é o fígado, o hígado, ok? Aqui estamos vendo a parede abdominal. Aqui o fígado se encontra coberto por uma membrana. Estão vendo a membrana? Esse que folha seria aqui, hoja visceral, porque cobre as vísceras, né? E aqui a parede também está coberta por uma membrana, que é o peritoneu. Sim? Só que essa membrana tem outro nome, outra capa. Qual é essa capa? Parietal. Então o peritoneu tem quantas capas? Duas, visceral e parietal, ok? Entre uma capa e outra, o que temos aqui no meio? Temos uma cavidade. Como se chama cavidade? Cavidade peritoneal. Cavidade o quê? Peritoneal. Muito bem. Nessa imagem dá para ver perfeitamente o que eu quero mostrar. Olhem, então, essa é a membrana chamada peritoneu e esse também. Quantas capas são? Que capa é essa? Parietal. E essa que capa é? Visceral. E no centro temos uma cavidade. Tudo bem até aqui? Uma folha e outra, são folhas completamente diferentes ou é continuação uma da outra? Por exemplo, aqui estamos vendo a capa parietal e nesse ponto se continua com visceral. Então é igualzinho uma capa da outra, sim? A única diferença é com quem se relaciona. Mas uma capa é continuação da outra. Todo mundo entendeu isso aí? Perfeito. Muito bem, vamos a ver. Outra coisinha importante que eu quero que saibam. O peritoneu tem duas cavidades. Sim? Essa é a cavidade peritoneal, né? A cavidade peritoneal se divide em duas cavidades. Sim? Em uma grande cavidade peritoneal e uma pequena cavidade peritoneal, ok? Repito de volta. O peritônio, a cavidade peritoneal, podemos dividir em quantas cavidades? Duas. Uma grande cavidade peritoneal, tudo que vocês estão vendo, todos esses espaços, e uma pequena cavidade, essa daqui, estão vendo? Sim? Essa daqui vamos estudar em peritoneu 3, o slide número 3, tá bom? Essa é a pequena cavidade. E a grande cavidade vamos estudar em peritoneu 2, tá bom? Muito bem. Outra coisa importante. Todos esses órgãos que vocês estão vendo aqui são órgãos que se encontram revestidos por peritônio ou estão dentro da cavidade peritoneal? Como que é? Revestidos. Lembram dessa imagem? Sim. A gente tem uma cavidade grande aqui com a capa peritoneal, ok? Esse é o peritoneu. Aqui estão as capas, tá bom? O que acontece? A cavidade está aí, sim? E o órgão normalmente o que faz? Normalmente empurra esse peritônio, ok? E fica normalmente rodeado por o peritônio, sim? É como se fosse quando temos, por exemplo, não sei, uma bexiga, um balão, sim? A gente empurra o balão e o que acontece? Nosso braço fica rodeado pelo balão, mas não está dentro do balão, entenderam? E a mesma coisa acontece com todos os órgãos.
Só tem um órgão que realmente está dentro aqui dessa cavidade. Qual que é esse órgão que está dentro da cavidade? Perfeito, muito bem, o ovário. Perfeito, muito bem. Qual é o único órgão realmente intraperitoneal? O ovário, muito bem. O único órgão realmente que é intraperitoneal é esse órgão aqui que se chama ovário. E uma partezinha disso aqui, vou mostrar aqui. Muito bem. Aqui estamos vendo a pelvis de cima, ou seja, essa parte aqui estamos vendo assim de cima, sim? Esse aqui é o reto, que é a última parte do intestino grosso, lembram? Na frente temos aqui o sistema genital e na frente temos a bexiga, lá em cima. Estão vendo? Muito bem. Esse aqui é o que chamamos de útero, sim? E aqui por baixo está a vagina, sim? Útero, vagina, tudo bem? Estão vendo aqui que tem tipo bracinhos, né? Essas são as trompas uterinas. O que são essas coisas? Trompas uterinas, ok? Essa parte aqui da trompa uterina é chamado de infundíbulo. Estão vendo onde parece que tem dedinhos? Se chama como? Infundíbulo. Então, o ovário e a cara medial do infundíbulo da trompa são os que estão dentro da cavidade, sim? Então, o que está dentro da cavidade peritoneal? Esse órgão aqui, o ovário, e também uma parte da trompa. Que parte da trompa? Cara medial do infundíbulo. A cara medial do infundíbulo. Quem que está aí? É que a Paola tá vindo. Eu tava subindo as escadas também. Tá bom, deixa. Tudo bem até aqui? Então, intraperitoneal é o ovário e uma parte da trompa. Que parte da trompa? Cara medial de quem? Do infundíbulo. Muito bem. Muito bem. E no homem? Tem algum órgão intraperitoneal? Não. Só na mulher, tá bom? Todo mundo entendeu? Então o ovário e a cara medial, ou também chamado cara interna, do infundíbulo, são os únicos que estão realmente dentro da cavidade. Muito bem, vocês já escutaram da palavra embaraço ou gravidez ectópica? Sim? É quando acontece a gravidez normalmente, ou quando acontece a união dos gametos e se implanta normalmente em um lugar que não seja o útero. Sim? Por exemplo, pode ser na trompa. E tem um ainda mais raro, que é a gravidez ou embaraço ectópico intraperitoneal. Sim? O que é intraperitoneal? Dentro da cavidade. E por que pode ser dentro da cavidade? Porque o ovário está dentro da cavidade peritoneal, sim? E é o que normalmente não evolui a gravidez completa. Muito bem. Olhem o que eu vou mostrar agora. Esse peritônio, essas capas peritoneais, tem algumas estruturas, algumas prolongações que são chamadas de formações peritoneais. Como chamam? Formações peritoneais. E são 3 principalmente, sim? 4 realmente, se colocarmos a face. São 4 formações peritoneais que temos, ok? Ou seja, o peritoneu forma 4 estruturas diferentes. Um é chamado de meso. Como se chama? Meso. O segundo é chamado de ligamento. Como se chama? Ligamento. O terceiro é chamado de epiplon. Como se chama? Epiplon. Como se chama? Epiplon. E o último que temos é chamado de fáscia de coalescência. Fáscia de quê? Coalescência se escreve dessa forma. Fáscia de quê? Coalescência. Fáscia de coalescência. Sim. Repito de volta. O peritônio forma 3 estruturas, 4 realmente. 4 estruturas, 4 formações peritoneais. Meso,
ligamento, epiplón y fascia de coalescencia. ¿Fascia de qué? Coalescencia. Perfeito. Vamos a ver o que é cada deles. Preparados? Primeiro vamos a ver o que é meso. Bom, aqui de forma rápida, vamos a ver isso aqui. Aqui estamos vendo órgão, esse aqui, coberto normalmente aqui por uma capa de peritônio que está representado por uma capa de cor roxa. Esse aqui, saúde. Esse aqui o quê? Que folha seria? Parietal ou visceral? Visceral, muito bem. E aqui seria a parede abdominal. Aqui está representado o peritônio da parede abdominal por uma cor laranja. Que peritônio seria? Parietal ou visceral? Perfeito. Temos então visceral e outro parietal. Muito bem. O órgão, esse aqui, está revestido normalmente aqui por peritônio visceral, ok? Agora, olhem na parte de trás. O que acontece? Aqui tem uma parte do peritônio que está unindo dois tipos de peritônio. Estão vendo? Esse que peritônio aqui é parietal. E aqui, peritônio o quê? Visceral, ok? Essa estrutura que foi formada aí pelo peritônio é chamado de meso. Como se chama? Meso. Então, o que é um meso? O meso é uma formação peritoneal que une o órgão ao quê? À parede. O órgão a quê? À parede. Tudo bem? Une dois tipos de peritônios. Peritoneu parietal com peritoneu visceral. Então, repito de volta. O meso é uma formação peritoneal que une o órgão ao quê? À parede. Esse meso une quantos tipos de peritônio? Dois. Que peritônio? Parietal com peritônio visceral. Muito bem. E agora, muito importante, vou aproximar um pouco mais aqui para que possam ver isso aqui. E dentro tem uma raiz vascular importante. Dentro tem o quê? Uma raiz vascular importante. Isso é um meso. Importante que coloquem que dentro tem vasos, tem raiz vascular. Todos entenderam isso aí? Vou mostrar agora um meso. Aqui estamos vendo um corte sagital, cortaram aqui, e estamos vendo assim, de lado, assim, ok? Aqui estamos vendo o estômago, lá em cima está o fígado, e essa é uma parte do cólon que estava assim de forma transversal. Que cólon é? Transverso, ok? Perfeito. Que peritônio seria esse aqui? Visceral. E aqui? Parietal, tá vendo? Perfeito. O que acontece? Aqui tem uma formação peritoneal que une o cólon transverso a quê? A parede, ok? Une que peritônio? Que peritônio é aqui? Parietal com peritônio? Dentro tem algum vaso sanguíneo? O que é isso? É um meso. O que é? Perfeito. Cada órgão que tem meso, esse meso normalmente tem um nome específico para esse órgão. Nesse caso, esse meso aqui se chama mesocolon transverso. Como se chama esse meso? Mesocolon transverso. Muito bem. Todo mundo entendeu o que é um meso? Vamos ver aqui de novo, 1000 vezes a mesma coisa. É a mesma imagem. Que peritônio seria aqui? Parietal. Aqui? Visceral. Parietal com visceral, tá vendo? Sim. Une o órgão ao quê? À parede. Isso aqui é um meso. Dentro, o que temos que encontrar? Vasos, uma raiz vascular. Todos entenderam isso aí? Une peritoneo parietal com peritoneo visceral.
Todos entenderam o que é um meso? Esse é um mesocolon transverso também. Uma pergunta, olha isso aqui. Isso aí seria um meso aqui? Sim ou não? O que vocês acham? Por que não é um meso? Está unindo a parede? Está unindo visceral com parietal? Então é outra coisa, né? Muito bem. Todo mundo entendeu o que é um meso? Vamos a ver. Qual? Não, também não. O de baixo seria esse aqui. Esse é um meso também. Sim? Muito bem. Vamos para outro. Aqui eu fiz alguns desenhos maravilhosos. Olhem. Sim? Tá lindo, né? Tá bom, acho que a segunda prova parcial de vocês vai ser difícil. Muito bem. Mas tá bom. Se vocês não me apoiam, eu não apoio vocês também. Então... Hã? Apoia a gente. Tá lindo o desenho? Não, tá lindo exposição de arte. Tá bom, tá diminuindo o nível da prova. Mas aí eu vou sair do próximo Latargê, ué. Mas no Latargê tem só desenho feio. Ah, mas agora vai começar a desenho bonito. Tá difícil. O senhor vai colocar desenho seu e o Latargê vai ter Gostei. Você tem meu apoio agora. Muito bem, olhem aqui. A mesma coisa, sim? Que peritônio que esse? Visceral. Aqui atrás deveria estar o peritoneu parietal. A estrutura que une visceral com parietal se chama? Mas importante, o que tem que encontrar dentro dele? Porque se não tem vasos é outra coisa. Tá bom? Perfeito. Então é importante que tenha vasos na parte interna. Vamos para outra hora. Epiplom, também é chamado de aumento. Vamos a ver o que é um epiplom, ou também chamado aumento. Epiplom ou aumento? Preparados? Posso começar? Muito bem. O epiplom ou aumento é também uma formação peritoneal, mas nesse caso aqui une víscera com víscera. Une o quê? Víscera com víscera. Então significa que une peritoneu o quê? Visceral com peritoneu visceral. E também dentro temos que ter vasos. Na parte interna também temos que ter vasos. Seria mais ou menos assim, estão vendo? Aqui temos uma víscera, aqui temos outra víscera, ok? Um órgão, outro órgão. Coberto por peritoneu o quê? E aqui coberto por peritoneu o quê? Perfeito. Essa é a formação peritoneal que une o peritoneu visceral com o peritoneu visceral. Une víscera com víscera. E dentro tem o quê? Vasos, uma raiz vascular importante. Isso aí é chamado de epiplom. Como se chama? Epiplom. Também chamado aumento. Epiplom ou aumento. Temos dois epiploms importantes. Se chama epiplom menor, esse daqui, e esse aqui se chama epiplom maior. Temos epiplom menor e epiplom maior. Muito bem. Todo mundo entendeu até aqui? Sim? Mas o colo seria para onde? Da diferença dele para o resto? É a mesma coisa, é uma nomenclatura? Não, os mesos têm nomes diferentes. Por exemplo, o meso do colon transverso se chama meso colon transverso. Eu só mostrei um exemplo. Tem outros mesos. Cada meso tem um nome específico, mas você tem que saber que ele é um meso. Sim? Ele é um meso. Muito bem. Olhem aqui. Eu vou aproximar de novo. Olhem esse aqui. Esse aqui, por exemplo, une que órgão? Aqui do lado esquerdo temos esse órgão aqui que é o estômago, e aqui na parte superior direita temos esse órgão que é o quê? O fígado. O fígado e o estômago se encontram unidos aqui por um meso. Como se chama por um epiplom. Como se chama esse epiplom? Epiplom menor. Une víscera com víscera. Peritoneu visceral com peritoneu. E dentro temos que encontrar o quê? Raízes vasculares.
Todos entenderam isso aí? Muito bem. Vou mostrar outro aqui. Esse aqui é chamado de epiplon maior. Esse é grande, enorme, se chama epiplon maior. Ele cai aqui na frente. Sim? Parece muito o... como chamam? Avental? Esse que colocam assim? Muito bem, é muito parecido a isso, né? Esse une que órgãos? Lá em cima, une também o estômago. Com o quê? Com o cólon transverso. O estômago com o quê? Com o colo transverso, sim? E tudo isso que estão vendo aqui é simplesmente o epiplon que caiu, tá bom? Ele une só aqui na parte de cima e ele cai, entenderam? Na parte de baixo ele está livre. Eu posso pegar aqui e levantar assim, entenderam? Sim? Ele não está colado ao intestino delgado, tá bom? Não quero que entendam isso. Ele não está colado ao intestino delgado. Muito bem. Esse aqui se chama epiplon maior. Perfeito. Muito bem. Vamos a falar dele depois, ok? Mas o que eu quero que saibam agora é que o que é um epiplon ou aumento? É uma formação peritoneal que une que com que? Víscera com víscera. Peritoneo visceral com peritoneo visceral. Dentro tem vasos, sim ou não? Sim, perfeito. Quantos epiplões importantes temos? Epiplon menor e epiplon maior. Perfeito, muito bem. Muito bem. Último, não, mentira, penúltimo. Ligamentos. O que é um ligamento? Perceberam que eu insisti muito em que parte quando vimos mesos e epiplões? Que tinha vasos, né? Porque se não tem vaso, é outra coisa, eu falei, né? Muito bem. Os ligamentos podem ser formações peritoneais que unem víscera à parede ou víscera com víscera. Então é parecido ao quê? A um meso ou a um epiplon. Mas tem uma diferença. Qual? Não encontramos normalmente uma raiz vascular importante. Normalmente não encontramos uma raiz vascular importante. Podem ter alguns vasos pequenos, mas normalmente não tem uma raiz vascular importante. Isso aí é um ligamento. Aqui eu coloquei um desenho maravilhoso. Estão vendo? Aqui, por exemplo, estão vendo essa formação peritoneal que une o quê? Parede com víscera. Peritoneu o quê? Parietal com peritoneu visceral. Mas o que falta aqui? Para ser o que deveria ser isso aqui? Um meso, né? Mas por que não é meso? Não tem vasos, entenderam? Olha esse. Une víscera com víscera. Peritoneu visceral com peritoneu visceral. O que deveria ser esse? O que deveria ser? Epiplon. Víscera com víscera, epiplon, ok? Mas por que não é epiplon? O que falta dentro? Vasos. Muito bem, perfeito. O quê? Clínica? A gente estuda isso aqui, principalmente para cirurgias, né? Os mesos e os ligamentos, ou seja, os mesos realmente são importantes porque normalmente são as partes onde se abre para poder interferir na parte vascular do órgão, sim? Por exemplo, a artéria mesentérica superior, sim? Onde que eu encontro? Eu tenho que buscar essa artéria em um mesentério do intestino delgado, por exemplo. Seguindo o intestino delgado, eu sei que lá em cima tem a artéria mesentérica superior, por exemplo. Então, é importante para tentar localizar as estruturas. A cavidade, entender a cavidade, que vou mostrar depois, é importante porque tem, por exemplo, uma situação clínica muito importante chamada peritonites. As peritonites são infecções praticamente do peritônio, produzido normalmente por várias coisas, mas o mais comum de todos é, por exemplo, a apêndice inflamada, que com a inflamação contínua, ele estoura e todo o líquido ou o conteúdo gastrointestinal, principalmente intestinal do intestino grosso, sai para essa cavidade e infecta tudo. Então o que tem que fazer o cirurgião?
limpar tudo. Sim? Cada canto, cada ponto, cada espaço da cavidade peritoneal tem que limpar. Se limpa com soro fisiológico direto. Sim? Se faz uma cirurgia bem invasiva. Sim? É? Nesse caso sim, normalmente sim. Então se faz uma cirurgia bem grande, normalmente se faz um corte desse, a púvise tifoide está assim, visível da púvise, se abre tudo e se limpa cada espaço. Sim? Vai lembrar de mim quando chega ao internado e tem que limpar isso aí. Sim? O senhor falou que o maior está solto lá embaixo. Ele está solto literalmente? Sim, está solto assim. Você abre e pode pegar assim, abre. Sim. Pra que ele está tão grande assim, se ele vai abrir só lá em cima? Ele tem a função disso, mas ele também tem uma função imunológica. Ele tem uma função de proteção abdominal. Por exemplo, nos processos inflamatórios, ele normalmente rodeia as estruturas inflamadas. Por exemplo, apêndice. Quando a pessoa está com apendicite, sim, é muito comum ver que o peritônio normalmente se prolonga ou se estende aonde está a inflamação. Com que objetivo? Rodear o órgão. Por quê? Porque provavelmente vai estourar, tá bom? Então ele o que faz é praticamente rodeia a estrutura, estoura e a parte inflamatória praticamente digere todo o órgão, sim? Então faz uma peritonitis localizada, mas não sempre, né? Uma tomografia dá para ver ele então? Na tomografia dá para ver partes, Normalmente então, quando tu vai fazer uma cirurgia, a primeira parte é a pele, né? Aí depois já é pele, por exemplo, se vai fazer aqui na frente é pele, celular subcutâneo, que é a gordura, já chega até a musculatura com as fáscias, profundo a esse, tem uma pequena capa extraperitoneal e depois já é o peritônio. Ah tá, mas ainda não é o epiclone não, né? Não, você tem que cortar a capa parietal do peritônio e aí você entra e encontra aí o epiplom maior, nesse caso. Aí depois corta o epiplom maior. Depois corta o epiplom maior e vai. Mas o epiplom maior, normalmente, como eu falei, não é cortado. Ele é simplesmente levado para outro lugar. Só se você quiser, ou é uma cirurgia de cólon transverso, de pâncreas, uma coisa mais. Aí sim, normalmente vão liberando os peritônios, as formações peritoneais. Mas na maioria das vezes simplesmente se levanta. Eu sei que não tem uma coisa nada a ver com outra, porque na época que eu auxiliava a cirurgia na veterinária, era tanta coisa que tinha que cortar para poder chegar lá. Sim. No ser humano também. Mas não é cortar, normalmente já se faz com menos cuidado, sim? Agora, o que sim se faz com muito cuidado é a união, sim? Porque cortar é bem rápido, sim? Você vai separando os tecidos bem rápido, mas no momento da sutura sim se deve suturar capa por capa. Capa por capa. Esse aqui demora mais, né? Esse aqui demora mais. E cada tipo de capa tem um tipo de sutura, né? Cada um deles. Até a capa parietal do peritônio deve suturar. A todas as capas. Muito bem. Bueno. Vamos a ver aqui. Olhem isso aqui. Vou tirar aqui a imagem, porque aí vocês vão ver o que é. Observem, que peritônio seria esse daqui? Parietal. E esse daqui? Visceral. Essa estrutura une parietal com visceral. Ok? Seria o quê? Meso. E dentro tem o quê? Estão vendo? Tem vaso sanguíneo. Se não tivesse, seria o quê? Ligamento. Seria um ligamento. Olha esse. Víscera, peritoneo. Unidos aí. Estão vendo? Tem vaso? Tem. É o quê? Epiplom. Se não tivesse vaso? Ligamento. Todo mundo entendeu? Sim? Se não tem vaso, é ligamento. O epiplom, o meso, pode ser ligamento se não tem vaso. Agora vou contar uma história. Escuta. No semestre passado, vocês estudaram uma matéria que se chamava embriologia. Sim? E vocês provavelmente estudaram o desenvolvimento do que seria o tubo digestivo.
sim? O sistema digestivo se desenvolve em 3 partes: o intestino anterior, o intestino médio e o intestino posterior. Já viram? Sim? Muito bem. Os órgãos vão se formando em cada um desses intestinos. O que acontece? Chega um ponto onde o órgão faz uma rotação. Faz o quê? Uma rotação. Se chama rotação intestinal. E os órgãos normalmente giram e vão para a parte posterior. Ok? O que acontece? Alguns órgãos, no início, quando estavam se formando, eles adquiriram um meso. Adquiriram o quê? Um meso. Vou buscar aqui a imagem. Aqui, essa. Olha, os órgãos aqui, por exemplo, adquiriram um meso. Estão vendo? Aqui está o órgão. Especificamente esse é o duodeno e esse é o pâncreas. Ok? O que acontece aqui? Nosso órgão se formou dessa forma aqui no centro. E aqui tem um peritoneu que une peritoneu parietal com peritoneu visceral. Perfeito. E dentro tem vasos. É o quê? Se tem vasos, é um meso, né? Isso é um meso. O que acontece? Depois o intestino gira, faz uma rotação. E esse órgão que estava aqui no meio, o que acontece? Gira para o lado esquerdo e vai para trás. Entenderam? Então, esse meso aqui fica grudado a esse peritoneu parietal. Estão vendo? Esse meso se gira, vem até aqui e fica grudado a ele. Sim? A estrutura aqui grudada, sim? Porque eles se unem por meio de fibras, forma uma estrutura chamada fáscia de coalescência. Forma o quê? Fáscia de coalescência. Olhem, a parte do sistema digestivo foi para trás e esse meso ficou grudado ao peritoneu parietal. Estão vendo? E forma agora uma membrana de união aqui. Essa nova membrana que se forma aqui, como se chama? Fáscia de coalescência. Como se chama? Fáscia de quê? Então, uma fase de coalescência originalmente era o quê? Era um meso. Entenderam isso aí? Todas as fases de coalescência originalmente eram o quê? Um meso. Isso aqui é o que aconteceu. Originalmente esse órgão estava assim, né? E tinha o que aqui? Um meso. Depois o intestino gira, vai para a parede e fica grudadinho aqui, ok? Isso aí é chamado de fase de coalescência. Agora, importante, anotem em algum lugar. Todos os órgãos que contam com fase de coalescência são órgãos fixos. São órgãos que? Fixos. Se tem fase de coalescência, automaticamente o órgão é um órgão fixo. Todos entenderam? Estamos bem? Seguinte, se o órgão tem um meso, automaticamente o órgão é um órgão móvel. É um órgão que? Móvel. Vocês lembram do cólon transverso? O cólon transverso, quando vocês estão de pé, ele cai. Sim? E quando vocês deitam, ele vai para cima, até aqui. Sim? Então, cada vez que se colocam de pé, cai de novo. Sim? São órgãos que são móveis. Vocês já viram o intestino delgado? Sim? O intestino delgado, vocês acham que é fixo ou móvel? Perfeito, adivinhem por quê? Porque tem um meso. Se tem um meso, automaticamente o órgão é o quê? Móvel. E se tem uma fase de coalescência? Fixo. Muito bem. Estamos bem até aqui? Entenderam que uma fase de coalescência originalmente tinha o quê? Um meso. Olhem isso. Aqui, peritoneu parietal, peritoneu visceral, órgão à parede. Isso aqui é um meso. Tem que ter vaso, tá bom? Depois, o que aconteceu? Nosso órgão foi para a parede posterior, né? Para a parte parietal. E o que aconteceu aí? Nosso meso se gruda ao quê?
ao peritônio parietal, ok? Como está na parte de trás, chamamos peritônio parietal posterior. Como chamamos? Peritônio parietal posterior, porque está na parte de trás. E aqui, isso aqui se gruda. Como se chama essa estrutura, essa formação peritoneal, onde se une esse meso com a parede posterior? Fáscia de coalescência. A fáscia de coalescência faz que o órgão seja fixo ou móvel? Fixo, muito bem. O pâncreas, por exemplo, é um órgão que tem fáscia de coalescência. Então, adivinhe, o pâncreas é móvel ou fixo? O cólon ascendente tem fáscia de coalescência. É móvel ou fixo? O cólon transverso tem um meso. Móvel ou fixo? O cólon descendente tem fáscia de coalescência. Móvel ou fixo? O cólon sigmoide tem um meso. Móvel ou fixo? Perfeito, entenderam? Muito bem. Agora, nossos órgãos podem ser classificados em 4 tipos de órgãos segundo a relação que tem com o peritônio. Repito de volta. Nossos órgãos podem ser classificados em 4 tipos de órgãos segundo a relação que tem com o peritônio. Preparados? Primeiro de todos. Vou começar. Pronto? Agora? Aqui. Não, porque depois... O que você escreveu aí? Os órgãos podem ser classificados em 4 tipos. Igual como o senhor fala. Impressionante, muito bem. Muito bem. Primeiro, olha esse órgão. Esse órgão aí está rodeado por peritônio, né? Quando temos um órgão rodeado por peritônio, chamamos de órgãos peritoneales. Órgãos quê? Peritoneales. Ou podem colocar também peritonizados. Peritoneales ou peritonizados. O que é um órgão peritoneal ou peritonizado? É um órgão rodeado por peritônio. Fim. É isso. Nada mais. Estamos bem até aqui? Seguinte. Vamos para esse. Esse órgão aqui é, por exemplo, o rim. O rim se encontra por trás do peritônio. Lembram dessa parte que se chama retroperitônio? Perfeito. Esses órgãos estão fora do peritônio, ok? Então, os órgãos que estão por trás do peritônio, não estão rodeados por ele, estão por trás do peritônio, são chamados de órgãos retroperitoneais. Porque se encontra por trás do peritônio. Órgãos que? Retroperitoneais. Estão comigo? Seguros? Seguinte. Esse aqui é o órgão que tem fáscia de coalescência. Tem quê? Fáscia de coalescência. O que acontece? Quando ele tem fáscia de coalescência, parece que é um órgão que está por trás do peritônio. Sim? Mas por que parece? Porque vocês olham assim. Esse órgão está aqui, ok? Na parede. Vocês olham, esse que peritônio é? Parietal, 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 parietal. E esse tudo parece peritônio parietal. Mas é parietal? É visceral, mas parece. Por quê? Porque parece que tudo continuação desse aqui. Então parece que esse órgão está por trás do peritônio, mas realmente não está. Por quê? Porque ele tem uma fáscia de coalescência. E a fáscia de coalescência originalmente era o quê? Era o mesmo, mas parece que está por trás. Então as vísceras que têm fáscia de coalescência chamamos de órgãos retroperitonizados. Sim? Como chamam órgãos que? Retroperitonizados. O que significa isso? Que forçosamente forçaram, parece, a ser retroperitoneal, mas não é. Parece, mas não é. Se chama órgão retroperitonizados.
salos. Parecem por trás do peritônio, mas não estão por trás do peritônio, ok? Muito bem. E por último, um órgão que está dentro da cavidade peritoneal se chama órgão quê? Intraperitoneales. Órgão quê? Intraperitoneales, porque se encontram dentro da cavidade peritoneal. Que órgão que é esse? Ovário. Só o ovário? Uma parte, perfeito, a cara medial, ou cara interna, né? Cara medial da trompa. Mas que parte da trompa? O infundíbulo. Muito bem. Então, o órgão intraperitoneal é o órgão que está dentro da cavidade. Tudo bem? Como se chama o órgão que está coberto por peritônio? Peritoneales. Perfeito. O peritonizal, né? O que é um órgão, ou como se chama o órgão que está por trás do peritônio? Retroperitoneales. Como se chama o órgão que tem fase de coalescência? Retroperitonizados. E como se chama o órgão que está dentro da cavidade? Intraperitoneales. Muito bem, vou colocar na pergunta da trivia, tá bom? Vai na prova, tá mais fácil. Vai cair também. Eu sempre pergunto que é meso, que é ligamento, que é diploma. 5 perguntas? Sim. 5 perguntas só disso. Mas vai dar dele falso só desse tema. Não posso. Ah, Se fosse por mim, eu colocaria tudo verdadeiro e falso. você tem que Não posso, a faculdade é chata com isso. Você que é o patrão. Não quero. Assim não você saber. É que tem estándares de qualidade que eles querem. A gente tira a moça do xerox, tá? Pra não ver agora. Muito bem. Tudo bem até aqui? Foi complicado? Muito bem. Do quê? Ah, qualquer coisa é melhor que isso. Não, deixa aí. Qualquer coisa é melhor que isso. Muito bem. Peritoneo 2. A reencarnação. Vamos começar? Espera um minuto. Entenderam o peritônio 1? Esse é o único fácil. A partir de agora, tudo pior. Mentira. Não, mentira. Tem um vídeo disso aí, se querem ver já. Você vai mandar? Não, já tá. É só buscar no YouTube. Mas vou colocar no Classroom depois. Mas está no YouTube já. O semestre passado eu coloquei. Posso começar? Sim. Peritoneo 2. Bom, quando começamos peritoneo 1, eu falei para vocês que a cavidade peritoneal podemos dividir em quantas cavidades? 2. Em uma grande cavidade e uma pequena cavidade, ok? Vamos ver agora, primeiramente, como se divide a grande cavidade. Olhem isso aqui. Bom, onde que está a grande cavidade e onde está a pequena cavidade? Tudo que vocês estão vendo de verde, tudo de lá de cima até aqui embaixo, tudo isso aqui é a grande cavidade, ok? Tudo que vocês estão vendo aqui é a grande cavidade. E onde que está a pequena cavidade? A pequena cavidade está por trás do estômago, tá? Aqui, estão vendo essa parte aqui? Essa é a pequena cavidade, ok? Então todo o resto é a grande cavidade. Todos entenderam isso aí? Perfeito. Essa grande cavidade aqui se divide em 3 partes. Em quantas partes? 3. O que utilizamos para dividir em 3 partes? Vamos ver aqui. Estão vendo esse órgão aqui? Adivinhem que órgão é assim? Cólon que? Transverso. Esse é o cólon transverso. E o cólon transverso aqui tem o quê? O meso. Como se chamava o meso do cólon transverso? Mesocólon transverso.
A grande cavidade que fica por cima do mesocólon transverso é chamado de cavidade supracólica. Como se chama a cavidade quê? Supracólica. Como se chama a cavidade que está por cima do cólon transverso? Do mesocólon transverso? Supracólica. Adivinhem como se chama a que está por baixo? Infracólica. Muito bem. Infracólica. Repito de volta. A grande cavidade vamos a dividir por meio de um meso. Que meso? Mesocólon transverso. A cavidade que está por cima do mesocólon transverso, como se chama toda essa parte verde que está por cima? O quê? Cirurgião, né? Eu não. Não, médico cirurgião, mas não sou cirurgião. Ah, é que eu precisava tirar um negócio. O que vem? Ah, tem. Eu não sei onde passar. Na clínica da UCP tem cirurgiões. Tá. Tenta perguntar Mas é por lá. bom? Sim, são bons. Eu te recomendaria Pablo Aguinalde. Tá. Tenta lembrar. Qual é? Pablo. Aguinalde. Ok. Pablo aqui alguma coisa. Pablo Aguinalde. Fala de novo. Aguinar. Traz, eu vou escrever. Aí, busca ele. Ele é cirurgião, tá bom? Olá, 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 olá. Opa. Muito bem. Agora sim, muito bem. Então, estava dizendo que a grande cavidade vamos a dividir por meio de um meso, né? Como se chama o meso? Mesocólon transverso. Tudo que está por cima do mesocólon transverso se chama supracólica. Tudo que está por baixo se chama infracólica, ok? Ou inframesocólica, ok? Todos entenderam? Agora, olhem esse aqui. Estão vendo esse espaço aqui? Está na frente das vísceras, sim? Por isso chamamos de cavidade pré-visceral. Como se chama? Cavidade quê? Pré-visceral, porque está na frente das vísceras. Muito bem, está na frente das vísceras. Vou mostrar de novo uma imagem maravilhosa por aqui. Aqui, olhem. Como se chama toda essa cavidade que estão vendo de verde aí? A grande ou pequena cavidade? A grande cavidade. Estão vendo uma cavidade aí de cor azul? Sim ou não? Está de trás do estômago, né? Essa é a pequena cavidade. Perfeito. Essa aí é a pequena cavidade. Muito bem. Então, essa grande cavidade vamos a dividir em quantas partes? 3. Primeiramente utilizamos o que para dividir? Esse meso. Que meso? Mesocólon que? Transverso. Toda a cavidade que está por cima é chamado de supracólica. O que está por baixo é chamado de... E o que está na frente? Estão vendo esse espaço aqui? Como se chama essa que está na frente das vísceras? Pré-visceral. Todos entenderam daqui? Perfeito. Vamos a começar então com a cavidade pré-visceral. Esse é fácil. A cavidade pré-visceral é a cavidade que fica onde? Vamos a ver. Fica entre, na frente, a parede anterior do abdômen. Estão vendo? O que encontramos aqui na frente? A parede anterior do abdômen. Sim? E o que é a parede anterior do abdômen? É parte do cartílago costal, sim? É parte dos músculos anchos, reto anterior, tudo está aqui na frente, né? Então, na frente encontramos a parede anterior do abdômen. E por trás, o que encontramos? De cima para baixo, olhem bem.
Por trás. Primeiro aqui, esse. O que é esse? Fígado, muito bem. Esse? Estômago, muito bem, perfeito. E o que é esse que cai aqui? Epiplão que é o epiplão maior, perfeito. Então, a cavidade pré-visceral se encontra entre quê? Entre a parede anterior do abdômen e o quê? Na parte de trás encontramos as vísceras. Que víscera? Fígado, depois estômago, depois epiplão maior. Entenderam? Essa é a cavidade pré-visceral. Foi difícil a cavidade pré-visceral? Todos conseguiram entender a cavidade pré-visceral? Sim? Perfeito. Agora é que vem a parte interessante. Olhem, a cavidade pré-visceral aqui na frente, não, vou mostrar depois, não importa. Aqui, vamos ver a supracólica agora. O que encontramos na região supracólica? A supracólica é o espaço que fica por cima do mesocólon transverso. Primeiro, aqui estamos vendo um órgão que é o fígado, estão vendo? Sim. E lá em cima do fígado encontramos esse músculo. Que músculo é? Diafragma, perfeito. Entre o diafragma e o fígado, aqui fica um espaço, estão vendo? Esse é chamado de recesso. Alguma ideia? Sufrênico. Recesso o quê? Sufrênico. Sim? Todo esse espaço aqui é chamado de recesso o quê? Sufrênico. Muito bem. Sim? Repito de volta. Na região supracólica encontramos um espaço que se chama recesso subfrênico. Vou mostrar aqui nessa imagem. Aqui, olha. Subfrênico. Subfrênico. Muito bem, aqui, olha. Esse é o fígado, né? Aqui por cima do fígado, o que é isso aqui? O diafragma, né? E aqui está um espaço, estão vendo? Como se chama esse espaço aqui do peritônio? Recesso subfrênico. Sim? Aqui em espanhol é subfrênico. Sim. Vocês falam sub, né? Por isso. Esse é o recesso subfrênico, subfrênico, ok? Esse recesso subfrênico está dividido em dois, em um direito e um esquerdo. Por quem? Vou mostrar aqui, olha. Na prática já viram fígado ou não? Então tudo bem, não se preocupe. Esse aqui é o fígado e aqui o fígado tem um ligamento. Estão vendo esse aqui? Esse é chamado de ligamento falciforme. Como chama ligamento o quê? Falciforme. Muito bem. Vou colocar aqui o nome. Como se chama o ligamento? Falciforme. Por que estou mostrando o ligamento falciforme? Porque o recesso subfrênico direito e o esquerdo estão separados por esse ligamento. Que ligamento é esse? Falciforme. Estão vendo? Sim? Então, repito de volta. O que é o recesso subfrênico? É o espaço que está entre o diafragma e o fígado. Podemos dividir em dois, direito e esquerdo. Sim? Por quem? Quem que divide em dois? Esse ligamento que se chama ligamento falciforme. Muito bem. Todo mundo entendeu? Sim? Repito de volta. Não, só o nome do Vou repetir tudo. Eu repito o que eu quiser. Falciforme. Você não manda em mim. Muito bem. Então, última vez. Todo esse espaço aqui, como se chama? Recesso, o quê? Sufrênico. Dividido em dois por quem? Falciforme, perfeito. Divide então em um recesso sufrênico direito e recesso sufrênico. Todos entenderam? Perfeito, muito bem. Seguinte. Agora, continuamos no supracólico, ok? Agora fizemos o que com o fígado? Olhem bem. Levantamos o fígado, né?
E ao levantar o fígado, aqui estamos vendo que tem o espaço também. Como vamos a chamar o espaço que está por baixo do fígado? Subhepático. Esse espaço aqui se chama espaço subhepático. Então temos um espaço chamado espaço subhepático. Sim? Se chama recesso, tá bom? Recesso subhepático. Sim, por isso chama subhepático. O Emerson é esquisito, né? Muito bem. Recesso subhepático, tudo bem? Escutem aqui. Bom, o que acontece? A mesma coisa. Aqui estamos vendo uma parte de que ligamento? Falciforme, perfeito. Aqui estamos vendo o fígado, o lóbulo direito do fígado, que seria aqui. E esse é o lóbulo esquerdo do fígado, sim? Então, por meio do ligamento falciforme, também separamos em um recesso subhepático direito e um recesso subhepático esquerdo, ok? Como se chama esse recesso daqui? Subhepático direito. E esse daqui? Subhepático esquerdo. Quem dividiu em direito e esquerdo? Ligamento falciforme. Perfeito. Vamos a começar vendo o subhepático direito. Preparados? Muito bem. O subhepático direito é a parte que fica por baixo de que lóbulo? Lóbulo direito. Sim. E tem limites. Anotem. Superior, posterior, lateral e falta inferior. Tem limite superior, posterior, lateral e falta o limite inferior. Aí, inferior. Preparados? Podemos começar? Que limite tem? Superior, posterior, lateral e inferior. Preparados para ver? Muito bem. Vamos a tentar entender o que estamos vendo aqui. Primeiro, tentem se colocar mais ou menos por aqui, ok? Então, qual seria o limite superior de vocês? Lóbulo direito do fígado. Anotem. Limite superior seria o lóbulo direito do fígado. Até pode ser essa coisa verde que estão vendo aqui. O que é essa coisa verde aí? Vesícula biliar. Sim? Mas lóbulo direito do fígado está maravilhoso. Então, limite superior, lóbulo direito de quê? Do fígado. Você se perde. É porque está falando da região supracôlica. Aí agora já vem direito e esquerdo. E não sei o que do ligamento. Faltou uma coisa no meio. O ligamento falciforme? É assim, repito toda a história de novo. Estamos vendo supracólica, ok? Que está por cima do mesocólon transverso, sim? Primeiro, que vimos que na região supracólica, embaixo do fígado, embaixo do diafragma e por cima do fígado, tem um recesso aí, um espaço, que é o subfrênico. Subfrênico direito, subfrênico esquerdo. Vimos esse. Depois eu falei também que no supracólico, de novo, só que agora por baixo do fígado, tem um espaço que se chama subhepático, sim? Que se divide também em um direito e um esquerdo, sim? Quem divide? Falciforme, sim? Agora estamos estudando quais são os limites do subhepático direito, sim? E o subhepático direito tem limite superior, inferior, posterior e tem um limite lateral, tá bom? E agora o limite superior. Qual que é o limite superior? Lóbulo direito do fígado. Estamos vendo aqui? Seguinte, qual seria o limite posterior? Estão vendo essa coisa aqui? Esse é o rim direito. Quem que é? Rim direito. El riñón derecho. Que órgão é? Riñón derecho. Que órgão é?
Riñón derecho. ¿Sí? Ese é o riñón derecho. E aqui, nosso rim tem um pequeno chapeuzinho. Esse chapeuzinho é chamado de glândula suprarrenal. Como chama? Glândula suprarrenal. Então, limite posterior, riñón derecho e glândula suprarrenal derecha. Límite posterior, riñón derecho e glândula suprarrenal derecha. ¿Estamos bem? Agora, inferior. Escutem. Estão vendo isso aqui? Esse que intestino é grosso ou o intestino delgado? Perfeito, muito bem. Essa parte se chama flexura cólica direita. Como chama essa parte? Flexura cólica direita. E esse seria que limite? Inferior. Esse seria o limite qual? Inferior. Então, limite inferior, flexura cólica que? Direita. Estamos bem até aqui? Então, até agora, limite superior era o quê? Lóbulo derecho del hígado. Perfeito. Limite posterior era o quê? Riñón derecho, glândula suprarrenal. Limite inferior era o quê? Flexura cólica direita. E só falta um, limite qual? Lateral. Só que nessa imagem parece que está muito para cá. Esse está um pouquinho mais para cá, ok? O limite lateral é esse. É a segunda porção do duodeno. Anotem. Que porção do duodeno? Segunda porção del duodeno. Muito bem. Limite lateral seria a segunda porção de quê? Do duodeno. Como se chama o espaço que estudamos agora? Subhepático direito. Estamos bem? Anterior é que o fígado cai, né? Essa parte. O fígado direito, o lado direito cai totalmente. No lado esquerdo sim fica a parede aberta, sim? Mas no lado direito não. Muito bem. Fica assim então, estão vendo? Sim? Vou tirar tudo de novo e vocês vão me dizer, porque isso aqui não é importante, isso aqui é vital. Sim? Aqui. De novo, como se chama esse espaço que estamos estudando aqui? Subhepático que? Direito. Límite superior del subhepático direito. Lóbulo direito del hígado. Perfeito. Ah, e a vesícula biliar. Muito bem. E a vesícula biliar. Agora, limite inferior. Aqui. Flexura cólica derecha. Muy bien. Limite lateral. Segunda porción del duodeno. Limite posterior. Riñón derecho y glândula suprarrenal derecha, né? Perfeito. Uma última coisa importante que algum dia vão perguntar para vocês e espero que respondam. Posso explicar? Esse recesso subhepático direito tem um pequeno lugar escondido, uma prolongação. Eu posso colocar a mão aqui, entre o fígado e o rim direito, e a mão entra nesse lugar. Ok? É uma prolongação do subhepático direito. Essa prolongação do subhepático direito é chamado de recesso de Morrison. Recesso de quê? Perfeito, se chama de recesso hepato-renal de Morrison. Recesso hepato-renal de quem? De Morrison. Estão vendo aqui? Entre o fígado e o rim. Se chama recesso hepato-renal de Morrison. Entenderam isso aí? Isso é muito importante, porque algum dia vão ver, tem um tipo de ecografia que se chama EcoFast.
Já escutaram? Os pacientes politraumatizados se faz um tipo de ecografia, que é uma ecografia que rastreia líquidos na cavidade abdominal. E é chamado EcoFast. Sim? EcoFast. EcoFast busca diferentes partes dentro da cavidade abdominal para ver se tem o quê? Líquido. Líquido mais ou menos se traduz em que em um paciente politraumatizado que teve uma hemorragia. Sim? Busca hemorragias. E um dos lugares que mais se busca é justamente no recesso hepato-renal de quem? Morrison. Normalmente isso aqui está fechado, não dá para ver nada, mas quando tem hemorragias, isso fica separado um do outro, sim? E tem líquido que se junta nesse ponto aí. Principalmente se o paciente está deitado, sim? Se o paciente está deitado, normalmente esses são os lugares onde fica o sangue. Numa terceira daria para ver também? Daria, dá também para ver, sim? E o líquido livre, dá para ver, perfeitamente. Ultrassom também. Ultrassom é que mais, o EcoFast é o ultrassom, sim? Eco de ecografia, que é ultrassom seria. Vocês chamam de ultrassom. Ecografia é ultrassom, tá bom? Sim. Muito bem. Todo mundo entendeu? Então, recesso hepato-renal de Morrison está associado a que recesso? Subhepático direito ou subhepático esquerdo? Derecho. Muy bien, perfecto. Seguinte, recesso subhepático esquerdo. Esse aqui é mais fácil, vamos ver. Coloquem também, tem limite superior, tem limite inferior, tem limite anterior e limite posterior. Tudo tem limite na vida. Eu entendi, tem limite. Não, que tem limite o quê? Tem limite superior, inferior, anterior e posterior. Superior, inferior, anterior e posterior. Estamos bem? Posso mostrar? Estão entendendo? Porque essa parte é mais complicada de abdômen assim. Conseguem entender? Músculo? Não. Mentira, sim. É verdade. Porque tem inserção, terminação, função. Realmente. Membro inferior é mais legal que membro superior. Membro superior tem mais movimentos. Parecido com o superior, tem trauma até hoje com o mangueto botado. Não, tranquilo. A esse ponto não chegamos. Não se preocupe. Muito bem, agora sim. Muito bem. Opa. Não sei se deixo a imagem. Não, vou tirar. Vamos tirar e vamos fazer aí. Aqui. Muito bem. Limites do recesso subhepático esquerdo. Limite superior. Vocês colocariam o que como limite superior? Lóbulo esquerdo del hígado. Muy bien. Limite superior, lóbulo esquerdo do fígado. ¿Estamos bem? Perfeito. Limite posterior. O que é isso aqui? Perfeito. Limite posterior, o estômago. Limite posterior, o estômago. Ok? Limite anterior. Esse fígado aqui é pequenininho, então não consegue cobrir todo o espaço. Então na frente fica quem? A parede abdominal. Perfeito. Na frente fica a parede abdominal. Sim? É pequenininho o fígado, só cobre essa parte aqui. Essa partezinha aqui. Então essa parte fica livre em contato com a parede abdominal. Sim? Todos entenderam isso aí? Sim? Opa. Aí, estão vendo? Assim. Muito bem. Agora, tirei de novo. Aí. Então, falamos, limite superior era o quê? Lóbulo esquerdo. Limite posterior era o quê? O estômago. Muito bem. Limite anterior, essa parte cobre quem? A parede abdominal. E o limite inferior seria esse cólon aqui. Que cólon que é? O cólon transverso. Limite inferior seria o cólon transverso.
Se por aí encontra um mesocólon transverso, é certo também porque forma parte dele, né? Então, superior, lóbulo esquerdo. Inferior, cólon transverso. Posterior, e na frente, a parede abdominal. Entenderam? Esse é o subhepático qual? Esquerdo. Muito bem. Tá difícil? Estão vendo? O esquerdo é mais fácil. Tranquilos. Tudo isso foi supracólico. Agora vamos a ver infracólico. Não, infracólico é fácil, vamos ver, não tem muita coisa. Preparados para ver infracólico? A primeira é cavidade, né? Que é uma cavidade pré-visceral. Aí depois aqui vem região, não é cavidade, é só região. A região supracólica e infracólica. Pode falar também cavidade supracólica e infracólica, não está errado também, sim? Pode falar dessa forma, porque realmente o que estamos estudando é a cavidade, tá bom? Supracólica e depois estudamos a infracólica. Então até agora, o que estudamos? Até agora vimos a grande cavidade. Estudamos a pequena? Não. A grande cavidade dividimos em quantas partes? 3. Um que está na frente das vísceras, como se chama? Pré-visceral. Que está por cima do mesocólon transverso? Por baixo do mesocólon transverso? Infracólico. No supracólico, estudamos 4 espaços, 4 recessos. Como se chamam? Sufrênico direito, sufrênico esquerdo. Depois por baixo do fígado, suhepático direito, suhepático esquerdo. E agora vamos a ver os infracólicos, tá bom? Muito bem. Aqui no infracólico, vamos a ver um meso muito importante que tiramos nessa imagem, mas dá para ver a raiz dele. Que cólon eu tenho que ter nesse lugar aqui? Cólon sigmoide. E o cólon sigmoide é móvel. Adivinhe por quê? Porque tem um meso. Como se chama o meso do cólon sigmoide? Mesocólon sigmoide. Mesocólon sigmoide. Vou colocar aqui um nome. Sim? Aqui. Mesocólon quê? Sigmoide. Aí. Mesocólon sigmoide. Estamos vendo infracólico agora, ok? E a infracólica se divide em 2 também, por meio de um meso. Que meso? Mesocólon sigmoide, ok? O mesocólon sigmoide divide em quê? Em 2 porções. Vamos a ver aqui. Aqui. Que meso é esse? Mesocólon quê? Sigmoide. O que está por cima do mesocólon sigmoide chamamos de porção abdominal. E o que fica por baixo, toda essa parte aqui, chamamos de porção pelviana ou pélvica. Sim? Então a infracólica se divide em quantas partes? 2. Por quem? Quem que divide? Mesocólon sigmoide. Em uma porção e uma porção pélvica. Todos entenderam? Abdominal, pélvica. Tá complicado? Esse é mais fácil, tá bom? Vamos ver que não tem 40 limites. Agora, vamos a nos concentrar aqui na porção abdominal. Aqui na porção abdominal temos outro meso, ok? Esse meso aqui, estão vendo? Esse meso é chamado de mesentério. Como chama? Mesentério. Tem uma forma oblíqua, estão vendo? Como chama esse meso? Mesentério. Adivinhe de quem é o mesentério? Meso de quem? Do intestino delgado. Esse é o meso do intestino delgado, se chama mesentério. E o mesentério divide a porção abdominal em uma parte direita e uma parte esquerda. Sim? Uma parte direita e uma parte esquerda. O mesentério divide a porção abdominal em uma parte direita e uma parte quê? Esquerda. Muito bem. Ui, peraí. Aqui. Aí. O que é isso? O mesentério. E o mesentério dividiu em quantas partes? 2. Em uma parte direita e uma parte
esquerda. Como estão vendo, a parte direita fica para cima e a parte esquerda fica para baixo. Todo mundo entendeu até aqui? Perfeito, muito bem. Então lembrem de mim quando algum dia entrem para limpar uma peritonite. Sim? Porque cada uma dessas cavidades que eu mostrei agora, vocês devem limpar. Sim? Então o cirurgião não vai perguntar para vocês: vocês sabem onde está o recesso Não, a paciente está morrendo. Então diretamente vai falar para vocês: limpem o recesso subfrênico. E vocês automaticamente vão para onde? Para o diafragma, por baixo do diafragma, e limpam essa região, tá bom? Sim? Depois falam: limpa o subhepático. O que vão fazer? Pegar o fígado, levantar com cuidado, tá bom? Sim. Levantam com cuidado e se limpa por baixo, tá bom? Sim? Normalmente é com soro fisiológico a pressão, sim? E se utiliza um pano que se chama esparadrapo, que vamos limpando normalmente por baixo, sim? Com pressa. Então vamos tirando, sim? Então, depois vamos para o infracólico. Infracólico, buscamos primeiramente o quê? Mesocolon sigmoide, ok? Vamos por cima do mesocolon sigmoide. Temos duas cavidades, ou seja, uma porção que chama porção abdominal. Primeiramente eu tenho que saber que vou separar meu intestino. De que forma? Para cima e para baixo. Porque eu sei que o meso se encontra de forma oblíqua. Perfeito? Então se limpa dessa parte e depois se levanta o intestino e se limpa essa parte. Entenderam? Sim? E é dessa forma. É muito legal. E depois, vamos ver. Como se chamava essa porção aqui? Me perdoem. Tem uma coisa aqui que não mostrei, olhem. Essa é a parede, ok? E essa outra parede. Estão vendo que parece que tiramos alguma coisa daqui? Aqui tiramos os cólon. Que cólon? Do lado direito, cólon ascendente, lembram? E do lado esquerdo que cai, cólon descendente. Esse espaço aqui entre a parede e o cólon ascendente se chama surco paracólico direito. Por quê? Porque está paralelo, entenderam? Surco paracólico direito. Tá bom? E como vamos chamar aqui esse espaço? Surco paracólico esquerdo. Sim? Paracólico direito, paracólico esquerdo. Não esqueçam de limpar esses lugares. Paracólico direito, paracólico esquerdo. Entre o cólon ascendente e a parede, o paracólico direito. E o paracólico esquerdo entre o cólon descendente e a parede. Entenderam? Paracólico direito e paracólico esquerdo. Todos entenderam? Vou mostrar de novo. Que cólon é esse aqui? E que cólon é esse aqui? Perfeito. Essa é a parede abdominal, né? E essa é a outra parede abdominal, ok? Temos algum surco por aqui, um canal. Como chamamos? Surco paracólico direito e surco paracólico esquerdo. Podem chamar também de recesso paracólico direito e paracólico esquerdo. Para não esquecer o que é, melhor chamar de recesso paracólico direito e recesso paracólico esquerdo. Todos entenderam? Perfeito. Muito bem. E por último vamos a ver uma coisa vital. Porção pelviana. Sim, por isso eu falei que é mais fácil. Esse é mais simples. Porção pelviana. O que eu vou mostrar agora é para a vida. Preparados? Posso mostrar? Muito bem. Olhem aqui. A porção pelviana que acontece. Nesse lugar, o peritônio chega ao ponto mais baixo. Ok? Aqui, obviamente, estamos vendo
um corpo que é masculino e aqui outro que é feminino, homem e mulher, ok? O que acontece aqui? O que é isso aqui, essa bolinha aqui? A bexiga. E esse aqui? O reto. Esse é o reto, ok? Esse aqui é a folha de peritônio, tá vendo? O que acontece com a folha de peritônio? Chega a esse lugar entre o reto e a bexiga e dá a volta e continua, tá vendo? Formando uma parte baixa aqui, sim? Uma pequena cavidade que vai para baixo. Esse aí é um recesso. É o quê? Recesso. Vou aproximar mais ainda, olha. Aqui, vamos aproximar um pouquinho mais. Aqui, olha. Bexiga, reto, né? Esse aqui que vocês estão vendo, essa folha aqui é o quê? O peritônio. O que acontece? O peritônio desce e forma aqui um espaço entre quê? Entre a bexiga e o reto, tá vendo? Isso é um recesso, tá bom? Chamamos de recesso. Esse recesso é chamado de recesso recto vesical. Como se chama? Recesso recto vesical. Isso aqui só encontramos no homem. Recesso recto que? Vesical. E esse é o ponto mais baixo de toda a cavidade. Então, se eu tenho algum líquido que é aumentado na cavidade, ou hemorragia, ou qualquer coisa, adivinha onde cai? No recesso recto vesical. Todo mundo entendeu? Perfeito. Isso é no homem. E na mulher? O que acontece? Nas mulheres, no meio, tem outro órgão. Esse aqui é a bexiga, estão vendo? Esse aqui é o reto, tudo bem? E aqui estão os órgãos genitais. Esse aqui é a vagina e esse aqui é o útero, estão vendo? Sim? Então ele está no meio das duas estruturas. E então, o peritônio faz o quê? Vai descendo, descendo, descendo e dá a volta aqui, forma um espaço, estão vendo? Só que não é entre o reto e a bexiga. Entre quê? Reto e o útero. Então forma um recesso que se chama como? Recto uterino. Se chama recesso o quê? Reto uterino. Mas tem um nome muito famoso, chamado fundo de saco de Douglas. Fundo de saco de quem? De Douglas. Fundo de saco recto uterino de quem? Douglas. Sim, fundo de saco de quem? Douglas. Importante. De quem que é o saco? Do Douglas. Douglas só está na mulher. O homem não tem fundo de saco de Douglas. Tá bom? Vou perguntar isso na prova. Douglas é só na mulher. Nunca fale em Douglas no homem. Todos entenderam? Alguém vai confundir, vai falar algum... Mas não fale em Douglas no homem, tá bom? Isso é muito importante. Sabem por quê? O fundo de saco de Douglas pode ser explorado sem precisar abrir. Sim? Por exemplo, se tem uma mulher com politraumatismo, sim? Ou com uma hemorragia, ou pode ser também a presença de pus, pode ser tranquilamente explorado sem precisar abrir o abdômen. Como que exploramos? Tacto vaginal. Sim? Fazendo tacto vaginal. Aqui, essa parte superior da vagina está perto do fundo do saco. Estão vendo? Então, por exemplo, quando tem uma infecção produzida normalmente por
pode ser algum tipo de enfermidade de transmissão sexual que por alguma razão produziu a presença de pus no lugar, é muito, mas muito doloroso, produz muita dor. Então, quando se faz o tacto vaginal, normalmente ao chegar na parte posterior e ao tocar aí parte já do fundo do saco, adivinha o que acontece? A mulher grita. E adivinhem como se chama esse signo? É engraçado o nome do signo. Se chama grito de Douglas, tá bom? Se chama o grito de Douglas. Ou também se chama Douglas doloroso. Só piora. Grito Douglas ou Douglas doloroso. Não estou mentindo, é assim mesmo, tá bom? O grito de Douglas. É um filme, Não, eu... Muito bem. Que? Sim. É muito forte. Tá bom. No Brasil teve um caso que uma mulher rompeu esse saco de Douglas durante o ato sexual. E ela morreu. Não, eu vi, mas não foi assim. Não foi. Não foi assim que saiu? Não. Provavelmente tinha ou tinha alguma já lesão prévia. Sim, não sei se era porque teve 2 casos do semestre do ano passado. Do ano passado teve. Mas esse provavelmente já tinha algum tipo de deformidade. Não era nada. Não, porque eu tô tentando imaginar a anatomia, tipo. O pessoal, né? O pessoal pensa em outras coisas. Não. Para treinar o que está dentro dessa cavidade, você falou que não precisa explorar. Aí seria menos invasivo? Menos invasivo. Por exemplo, uma seringa aguda? Para drenar? Se faz uma drenagem transvaginal. Se faz seringa agulha. Com catéter. Sim. Se faz anestesia local da região troncular, não é geral. E se consegue tirar. Marraque. Sim. Muito bem. Todo mundo entendeu? Então, qual é o ponto de maior declive, o ponto mais baixo da cavidade peritoneal no homem? Escutei um uterino por aí, mas tudo bem. Excesso o quê? Rectovesical. Podem chamar também de fundo de saco rectovesical, ok? Na mulher, como seria? Recto o quê? Uterino. O fundo de saco de quê? Todo mundo entendeu? Seguinte. Muito bem. Espaços extraperitoneais. Último. Que hora que é? Espaço extraperitoneal. Preparados? Posso mostrar? O extraperitoneal é o recesso que encontramos onde? É o espaço que encontramos normalmente por fora, aqui ao redor do peritônio. E aqui vamos a ver melhor. Olha, os espaços extraperitoneais são os espaços que estão embaixo ou por trás do peritônio, tá vendo? Sei que estão onde? Por baixo, tá vendo? Todos esses órgãos aqui estão cobertos por peritônio, isso aqui? Não, porque está por baixo do peritônio, tá vendo? Lembrem que chega até onde? Esse, por exemplo, é homem. Então chega até onde? Até o recesso reto vesical. De baixo, aqui por baixo disso não tem peritônio. Então é extraperitoneal, ok? E aqui estamos vendo os órgãos que estão por trás do peritônio. Também é extraperitoneal. Então todos esses espaços são extraperitoneais. Olhem aqui. Por trás do peritônio, esse espaço extraperitoneal, como é que é chamado? Vocês já sabem, já conhecem. Como se chama esse espaço aqui por trás? Retroperitoneais. Esse é um espaço extraperitoneal. Então, por trás do peritônio, esse espaço é o retroperitoneal. É um espaço extraperitoneal. Tá bom? Agora, onde que temos também? Já falamos por trás, né? Onde que temos também? Aqui por baixo. Na parte de baixo e anterior, aqui na frente,
temos dois espaços muito importantes. Se chama espaço retropúbico, porque está por trás do pubis, e o outro espaço que chama retroinguinal, que é aqui mais lateral, ok? Então repito de volta: o espaço extraperitoneal embaixo, podemos encontrar três espaços importantes. Um por trás do pubis. Como se chama esse espaço por trás do pubis aqui? Retropúbico, ok? Mas o pubis aqui no meio, né? E aqui aos lados? Retroinguinal. Então no meio, retropúbico, e por trás, aos lados, é retroinguinal. E por último, aqui por baixo também, só que mais no meio, aqui, esse é chamado de espaço pelvis subperitoneal. Espaço pelvis subperitoneal. E o que encontramos nesse espaço pelvis subperitoneal? Depende. No caso, por exemplo, do homem, encontramos próstata, estão vendo? Vesícula seminal é aquele de trás, parte do que seria o pênis, estão vendo? Sim? Tudo isso encontramos no caso do homem. Na mulher encontramos a vagina, parte também da bexiga, também está aí, entenderam? Algumas glândulas também encontramos aí. Esse espaço é o espaço pelvis subperitoneal. Então, repito de volta. O que estamos vendo? Estamos vendo os espaços extraperitoneais, o espaço que estão por fora do peritônio, ok? Um desse espaço extraperitoneal está por trás do peritônio. Como se chama essa parte aqui por trás do peritônio? Retro quê? Peritoneal, muito bem. E o resto dos espaços estão por baixo, aqui. Por trás do pubis, como se chama esse espaço aqui? Retropúbico. E aos lados do pubis? Perfeito, o retropúbico aqui. E aqui aos lados é retroinguinal. E aqui, por baixo, aqui no meio, é o quê? Espaço pelvis subperitoneal. Como chama espaço o quê? Pelvis subperitoneal. Perfeito, muito bem. Alguém pode me dizer, por favor, o que é isso aqui? Recesso o quê? O quê? Perfeito, esse é o recto vesical, muito bem. Esse aqui, né? Aqui. Esse aqui é o recto vesical. Esse é o ponto mais baixo no caso do homem. Sim, na cavidade, esse é o ponto mais baixo. Muito bem, perfeito. Podem me dizer, por favor, podem me dizer, que espaço é esse aqui? Vamos ver se sabem. Subhepático, perfeito. Nesse caso seria direito e esquerdo, bem grande. Nesse caso é parte direita com esquerdo, né? Seria mais esquerdo, realmente. E aqui? Sub quê? Subfrênico. Esse seria grande ou pequena cavidade? Pequena cavidade. E tudo isso, é grande ou pequena aqui? Grande. Como se chama a cavidade que está aqui na frente aqui? Cavidade quê? Previsceral. Muito bem, perfeito. Todo mundo entendeu?